Pessoal, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez aí, o Cidral já agradeceu, mas agora eu agradeço tanto a oportunidade da Sustentar, que é uma escola que eu amo de paixão desde o primeiro momento. Acho que foi amor à primeira vista, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a Sustentar, e por indicação de uma colega minha aqui da Escola Politécnica, a professora Rosângela, que acho que também continua no corpo docente. E porque a Sustentar é a cara do Cidral, né? Essa cara sempre também buscando oferecer o melhor possível para o aluno, prestigiando os docentes, valorizando inovação. Então, é muito gostoso trabalhar com vocês, é um prazer, na verdade, né? E então hoje eu trouxe para vocês um pouquinho um pouco do meu conhecimento, justamente nessa área de internet das coisas, que tem sido um dos meus temas prediletos de pesquisa e docência, inclusive o meu tema de docência na Sustentare, né? E sempre, claro, na Sustentare com o olhar para os negócios, né? Então, como você poder viabilizar negócios em internet das coisas, que tenham a internet das coisas como pano de fundo, nos vários segmentos da economia, né? E também eu trouxe hoje a aplicação de projetos de internet das coisas no âmbito das cidades, uma vez que as cidades são ecossistemas bastante amplos, diversificados, complexos, que oferecem um sem número de oportunidades para todos nós, né? Na verdade, também tem sido um tema muito importante, como a gente está observando agora em tempos de pandemia, porque as cidades elas precisam de resiliência, ou seja, da capacidade de continuar operando, né, prestando serviços aos cidadãos, funcionando, enfim, com vida, né? As cidades precisam continuar com vida a despeito de eventos indesejados como esse da pandemia, né? Então, ou elas precisam ter a capacidade de se recuperar rapidamente, né? Ou de não parar, né? E o que a gente tem visto é que a maioria das cidades pelo mundo, elas não estavam realmente preparadas para um impacto como esse, né? De uma magnitude como uma pandemia aí, essa pandemia em particular, né, do coronavírus. E as cidades realmente tá na agenda das cidades, né, que é o tema cidades inteligentes, esse sim é o meu tema principal de pesquisa e docência, e está na agenda de todos os gestores públicos, né, entre outros atores, considerar cada vez mais a resiliência das cidades, né? Isso está assim, tá clara a importância de se investir nesse tema, né? Então, eu trouxe aqui bolei aqui como um título para essa apresentação, como atrair capital para viabilizar projetos, deixa eu até minimizar minha tela aqui, isso, como atrair capital para viabilizar projetos de internet das coisas, ou Internet of Things, ou IoT, que é a sigla, né, nas cidades, né? Então, vamos lá. Opa, aí que agora, na hora que eu minimizo aqui, tá aqui. Bom, então, assim, a agenda que eu vou abordar com vocês é o seguinte: primeiramente, um contexto geral, né, de cidades e tecnologia, sendo que eu subdividi esse tópico em internet das coisas, IoT e cidades inteligentes, um case ilustrativo para entrar justamente nessa parte aí de como viabilizar as soluções, né, ilustrar para vocês como atrair esse capital, falar um pouquinho de capital e cybersecurity, porque faz parte dessa minha abordagem a cybersecurity, os riscos e responsabilidades envolvidos para todos nós que queremos, nos interessamos por esses temas e queremos ou já atuamos nessas áreas, queremos atuar ou já atuamos,
mais alguns cases ilustrativos, uma mensagem final, e aí eu abro para dúvidas e contribuições de todos, tá? Que, aliás, eu faço questão que vocês se sintam totalmente à vontade para participar desse bate-papo, tá? Bom, então, vamos a um contexto, um breve contexto geral, falando um pouquinho aí das cidades, né? Talvez alguns de vocês já tenham visto essas informações, mas elas são realmente importantes, né? Que são algumas estatísticas aí da ONU sobre as cidades, né? E o seu impacto no mundo. Então, sabe-se que as cidades elas consomem 75% de todos os recursos naturais do planeta e 80% da oferta global de energia, ou seja, o tanto de energia que é produzido no mundo, 80% é consumido pelas cidades. Então, vejam aí o impacto ambiental ou de recursos naturais das cidades no contexto do planeta, né? Há uma outra questão super importante, né, que é o crescimento acentuado da população nos ambientes urbanos, né? Então, hoje, a gente já tem praticamente metade da população mundial vivendo em cidades, e até 2050 projeta-se aí que até 75%, ou cerca de 75% da população esteja nas cidades. Então, a gente tem aí uma diminuição expressiva da população na área rural e cada vez maior nas áreas urbanas, com forte adensamento dos ambientes urbanos, né? Então, as cidades, o que está acontecendo é que elas precisam, por esses e outros motivos, encontrar meios para prover as necessidades, atender as necessidades das gerações atuais, que vivem nas cidades, e das gerações futuras de um modo sustentável e com inclusão social, né? Então, a gente precisa encontrar aquele famoso tripé da sustentabilidade em que haja um equilíbrio entre as áreas financeira, ambiental e social, também nas cidades, né? E as tecnologias da informação e comunicação, elas são fundamentais para que se atinja esse contexto, né? Mas elas não são suficientes, tá? Isso é muito importante a gente salientar. Há soluções muito interessantes ou iniciativas muito interessantes em todas as partes do mundo que levam sustentabilidade para as cidades que não tem nem um pingo de tecnologia no sentido eletrônico ou elétrico ou de telecom da palavra, tá? As coisas andam juntas, né? Agora, a internet das coisas, basicamente, é um conjunto e não é uma coisa só, porque tem gente que fala assim, internet das coisas é uma tecnologia. Não, internet das coisas, na verdade, é um conjunto de tecnologias que permitem que qualquer dispositivo se conecte por meio da internet, né, com outros dispositivos ou pessoas, né? Então, quando a gente fala assim, coisas, internet das coisas, a gente até coloca entre aspas, porque é justamente, podem ser animais, plantas, pessoas ou objetos, né? Na verdade, o objetivo é que a gente forme redes de coisas, né? Que usem a internet aí como meio de comunicação, para que a gente atinja objetivos comuns por meio dessas redes, né? Ou seja, a gente proveja serviços, resolva situações, capture dados, enfim, tem os mais diversos objetivos, né, que podem ser atingidos por essas redes. E aí a gente tem aí como exemplos de coisas possíveis a serem conectadas ou que já estão conectadas, já são conectadas hoje em vários locais, por exemplo, eletrodomésticos. A gente tem aí naquela feira de Las Vegas, né, que ocorre a Consumer Electronics, que ocorre todos os anos, no início do ano, que é uma feira em que surgem cada vez mais eletrodomésticos, principalmente aparelhos de TV, né, ultra conectados, né, e com outros eletrodomésticos. As luminárias públicas, por exemplo,
nos chamados sistemas inteligentes de iluminação, semáforos, né? Veículos, sejam eles autônomos ou mesmo componentes menos imagináveis, né, por nós mortais, mas como máquinas, turbinas de aviões, máquinas industriais, perfuratriz em plataforma de petróleo, enfim, esses equipamentos, assim, mega equipamentos, também podem participar deste contexto, desse ecossistema, melhor dizendo, tá? Então, esses são alguns exemplos de conexões entre pessoas, pessoas e coisas, e coisas e coisas, tá? Bom, existem inúmeras estimativas quando vocês procuram na internet, mas quantos dispositivos existem conectados à internet hoje, dentro desse ecossistema, e quais são as projeções? Então, existem várias informações, inclusive, por vezes, muito discrepantes entre os grandes players do setor mesmo, né? Empresas que analisam o mercado, ou consultorias, enfim. Mas eu trouxe uma delas mais para ilustrar, né, que é a da International Data Corporation, que estima que até 2025, ou seja, logo aqui, né, a gente já está em 2020, e aí na esquina a gente vai ter cerca de 41,6 bilhões de dispositivos conectados dentro desse ecossistema, né? Então, eu trouxe esse número só para ilustrar para vocês quanto essa área ela já afeta a nossa vida, né? Do ponto de vista aí de... A gente pode até não perceber, mas muitas das coisas que a gente usa, ou convive, ou passa perto, já fazem parte desse ecossistema, e cada vez mais a gente vai estar inserido nesse ecossistema, tá? Porque o número realmente de dispositivos é muito grande, né? Muito expressivo, tá? Então, trata-se de algo muito disruptivo, como a gente diz, né? E aí eu vou entrando aqui aos pouquinhos no meu primeiro case ilustrativo, para começar a entrar no tema da palestra com vocês, que é aquela coisa de como atrair um capital financeiro para poder viabilizar aplicações ou soluções de IoT em cidades, né? Então, eu vou usar como case ilustrativo a iluminação pública inteligente. Então, o que é iluminação pública inteligente? Considerem um parque de iluminação pública da cidade de vocês, né? Em que eu possa justamente conectar luminárias públicas umas com as outras, usando a internet como meio de comunicação, né? Troca de dados entre elas. E com que intuito? Com o intuito de... Vocês lembram lá no comecinho que eu falei do tanto de energia elétrica que as cidades consomem, né? Que é 80% de toda a energia produzida no planeta é consumida pelas cidades? Pois bem, boa parte disso é consumida pela iluminação pública, né? E então é muito importante que cada vez mais as cidades tenham redes de iluminação pública que visem a uma eficiência energética, né? E como é que eu posso fazer isso? Bom, por exemplo, eu posso trocar as lâmpadas de vapor metálico, enfim, aquelas lâmpadas tradicionais, digamos assim, por lâmpadas a LED, que já são lâmpadas bem mais eficientes, bem mais duradouras, né? E, além disso, quando eu troco por LED, eu ganho uma outra propriedade interessante, que é a capacidade de dimerizar os LEDs, né? E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso remotamente, ou seja, à distância. Então, tem lá o gestor público que cuida daquele parque de iluminação. Ele pode, se as luminárias forem integradas dentro de um conceito aí de internet das coisas, eu posso comandá-las remotamente. Então, a partir de um centro de controle operacional, eu posso estabelecer regras de operação para essas luminárias, seja individualmente, ou seja por grupos ou áreas da cidade, de acordo com a minha necessidade, a minha possibilidade, para que eu tenha
intensidades luminosas diferentes e eu possa, com isso, economizar energia, né? Hoje, o que acontece? Hoje, nós temos, em geral, ou todas as luminárias acesas numa cidade, ou todas apagadas, né? E, obviamente, a gente tem também aquelas falhas de luminária acesa durante o dia e luminária apagada à noite. Mas, supondo que tudo funcione bem, hoje a gente tem 0 ou 100% de intensidade luminosa. Com os LEDs e com um sistema, como a gente chama de telegestão da iluminação pública, eu posso estipular regras, por exemplo, aqui como está desenhado, como está nesse desenho, 70%, 25%, 30% de intensidade luminosa em certas regiões da cidade, tá? E, além disso, vale ressaltar que com esses sistemas de gestão remota, eu posso também monitorar outros parâmetros das luminárias, tá? Como, por exemplo, temperatura, potência, posso monitorar o tempo de vida daquela luminária, de cada luminária, então eu posso ter cadastrado no meu sistema de monitoramento a data de implantação de cada componente da luminária e, com isso, ter uma previsão, né? Ou seja, fazer uma manutenção preventiva ou preditiva com base nessas datas, né? Para evitar que a lâmpada se queime e aí o cidadão fique desprovido do serviço de iluminação e assim por diante, tá? Então, percebam que esses sistemas, né, eles são muito interessantes dentro desse contexto da cidade e de internet das coisas, né? Então, prosseguindo aqui com esse case, eu tenho aqui, né, a internet das coisas nas cidades, né, a internet das coisas, ela corresponde à implementação de tecnologias já maduras, né? Então, por exemplo, interligar luminárias públicas por meio de algum dispositivo, algum sistema de comunicação, seja Wi-Fi, seja Zigbee, seja radiofrequência, né? Essas tecnologias todas já estão consolidadas, são maduras, né? E mesmo a parte de hardware, para eu fazer essa dimerização das luminárias, a comunicação entre elas, são todas tecnologias maduras. Então, a exploração de novas aplicações dessas tecnologias numa cidade, ou seja, a modificação de uma infraestrutura existente, como, por exemplo, um parque de iluminação pública, que é o grande barato, né, proporcionado pela internet das coisas, mas que, por outro lado, imprime a essas infraestruturas uma certa fragilidade. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco uma infraestrutura que antes não era conectada, ou seja, não tinha uma conexão à internet, eu coloco essa infraestrutura na rede, né? E eu estou imprimindo a ela uma certa fragilidade, eu estou expondo aquela infraestrutura a outras pessoas ou, enfim, a outros agentes que estejam também na web, né? Então, aí é que eu começo a ter que prestar atenção em questões como segurança cibernética ou segurança funcional, tá? Bom, falando um pouquinho de cidades inteligentes, só para conceituar um pouco esse meu exemplo, né, ou Smart City, as cidades inteligentes são, na verdade, fruto dessa modificação de infraestruturas existentes, né, por meio da incorporação de tecnologias e de modo a integrá-las e incrementar o seu desempenho, né? Essa integração, como a gente viu, torna justamente essas infraestruturas mais frágeis, né? E isso exatamente nas interfaces, quer dizer, nos pontos de contato entre as luminárias, né? Quer dizer, onde cada luminária se comunica com a outra, é aí que eu tenho justamente um ponto de vulnerabilidade, nesse nosso exemplo, tá? Então, vejam aqui, por exemplo, seguindo o meu case ilustrativo, né? Imaginem que nessa avenida eu tenha
um sistema de iluminação inteligente, ou seja, eu tenha todos os postes com iluminação a LED e todos os postes interligados por meio de um sistema de telegestão, né? O que acontece? Eu posso, como eu disse anteriormente, a partir desse CCO aqui, né, que é o Centro de Controle Operacional, estipular regras de funcionamento para essas luminárias, né? Seja por grupos, seja por ou individualmente, enfim, aí é a critério de cada gestor, né? Então eu posso, como é que eu faço isso, né? Eu mando um comando a partir do centro de controle operacional via web, né? Normalmente essas informações passam pela nuvem e chegam ao controlador das luminárias, né? Por meio de algum sistema de comunicação, né? Melhor, essa controladora vai se comunicar com a luminária de alguma forma, né? Como eu disse aí, o Wi-Fi, Zigbee, enfim, rádio, frequência, alguma coisa assim, né? Fato é que cada luminária tem que ter um firmware, né? Tem que ter uma programação interna e um sistema de comunicação próprio para justamente poder receber e mandar informações, né? Ou seja, para estar dentro de uma rede IoT, né? E aí, o que acontece? Supondo que, nesse exemplo, o centro de controle operacional estipule que X luminárias daquela minha avenida, ou todas as luminárias daquela avenida, possam, a partir da 00:05, operar com 70% de luminosidade. Sei lá, porque de repente é uma avenida que tem pouca utilização, pouco movimento, e 70% seria o suficiente para atender os cidadãos, os usuários daquela avenida com segurança, tá? Só que aí, imaginem o seguinte, um hacker, ou seja, um cidadão mal intencionado, acessa o sistema de comunicação das luminárias e muda a programação para 0% de luminosidade a partir da 00:05, tá? E supondo que ele faça isso, essa intervenção, sem que o centro de controle operacional perceba, tá? O que vai acontecer? À 00:05, ao invés daquela avenida ficar com 70% de iluminação, ela vai simplesmente ficar às escuras, né? E o centro de controle operacional, ele vai perceber da pior forma possível, tá? Ele vai perceber, André, se você não se importar, vamos deixar as perguntas para o final, anota e não perca a sua dúvida, só para eu não interromper o meu raciocínio agora, tá? Por gentileza. Então, como é que o centro de controle operacional vai descobrir que houve algum problema, né? Vai descobrir, como eu disse, da pior forma possível, se esse sistema de iluminação ele for inteligente, entre aspas, mas ele não tiver os quesitos de safety e cybersecurity, que a gente já vai ver o que são, tá? Então, eu vou ter na minha avenida provavelmente assaltos, eu posso ter acidentes com veículos, com pedestres, com ciclistas, eu posso ter danos materiais, aí alguém bateu no poste, os veículos que foram danificados, eu posso ter danos morais, físicos e até fatais, eu posso ter até gente morrendo, né, por conta de uma rua que está às escuras, sem poder estar, né? Então, aí a gente entra nesses conceitos de safety e cybersecurity, que são o seguinte: safety é a incapacidade, vejam bem, incapacidade de um sistema afetar negativamente o ambiente no qual ele está inserido, mesmo que ele esteja sob ataque, tá? Neste exemplo, qual seria esse sistema? É o firmware do controlador, né? Então, como eu disse, aquele softwarezinho que está lá no controlador da luminária, se ele possui alguma falha de segurança cibernética, que no nosso exemplo ele possui, né? Porque ele foi hackeado, ele pode afetar todo o sistema em que ele está inserido, que é o sistema de iluminação pública e, em última instância, a cidade, né? Então, ele não tem safety, percebem? Porque ele não é incapaz
de manter o sistema em que ele está inserido operando, né? Cybersecurity. Cybersecurity é a prática de proteger sistemas, redes e programas de ataques digitais. Essa definição, há várias definições de cybersecurity, essa é da Cisco Systems, tá? Os cyberattacks, né, como são chamados, normalmente tem por objetivo mudar ou destruir dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São dados de pessoas, né, dados pessoais, como a gente tem aí dito muito, como se fala muito, né, em segurança e privacidade, né, das pessoas, tem por objetivo, podem ter por objetivo extorquir dinheiro de pessoas, ou até mesmo interromper processos, que é o nosso caso aqui, o nosso exemplo do parque de iluminação. Então, implementar medidas efetivas de cybersecurity é muito desafiador num contexto de internet das coisas, porque onde a gente tem aí milhões, bilhões de dispositivos conectados, imaginem o desafio que é implementar cybersecurity, mas é perfeitamente possível e, mais do que isso, é necessário, né? Pois os hackers, né, estão cada vez mais atrevidos e inovadores. Tá? A gente pode dizer que eu faço até uma comparação com o pessoal que, ou melhor, pessoal não, né, com as doenças e as vacinas ou remédios, né? Quer dizer, a gente tem aí, a gente observa uma grande evolução da medicina, dos laboratórios farmacêuticos, das drogas que são criadas e tudo mais, mas a gente está sempre à mercê de alguma doença, de algum vírus, como a gente está observando agora, né? Que a gente não tem a menor ideia do que fazer com ele, né? E isso acontece também no mundo da internet das coisas, por exemplo, no mundo da tecnologia, tá? A gente não tem vacina para tudo. A gente tem sempre algum desafio novo e tem que correr atrás do prejuízo, tá? Então, no caso ali do nosso exemplo, eu até coloquei aqui em vermelho e com interrogações, né? A gente está falando de uma iluminação pública inteligente, de fato, se ela foi, se ela pôde ser invadida, se ela pôde ser hackeada, e se eu tive, na verdade, um dispositivo ou um sistema, né? Lá ali da minha controladora, que tem um custo menor que a instalação toda, mas ele foi a porta de entrada para uma desgraça, né? Quer dizer, eu tive uma rua às escuras, com toda a sorte de eventos indesejáveis podendo ocorrer, e simplesmente porque um ponto vulnerável, vários pontos vulneráveis, que seriam esses pontos de comunicação nas luminárias, não estavam devidamente protegidos, ou seja, não atendiam aos quesitos de safety e cybersecurity, tá? Então, o que acontece? As cidades inteligentes, elas precisam, na verdade, para que isso não aconteça, elas precisam passar a ser olhadas como sistemas, porque elas são sistemas extremamente complexos, tá? Então, eu até trago nessa apresentação uma fala de um colega nosso, que é o Johnny Duin, é um especialista em cibersegurança da empresa Grid Vortex, que a tecnologia aplicada em cada ponto de um sistema, ela tem que ser responsável pela sua própria integridade. Ou seja, aquilo que a gente falou, né? Quer dizer, a tecnologia aplicada na lâmpada, ela tem que ser responsável por ela mesma, ela tem que ser íntegra, tem que ter safety, tem que ter cibersegurança e ela tem que ser capaz de... Ela até pode morrer, aquela tecnologia, mas ela não pode comprometer o sistema maior ao qual ela pertence, o sistema maior no qual ela está inserida, tá? Para vocês terem uma ideia, a cybersecurity vem sendo pesquisada fortemente pelo NIST, né, que é o National Institute of Standards and Technology, que vem estudando há mais de 15 anos, muito mais tempo, né, mas nos últimos 15 anos, mais fortemente,
um atributo necessário aos sistemas cyberfísicos, que é o sistema de falha segura, ou fail-safe, como a gente encontra muito na literatura, né? Esse sistema, ele é um sistema de, por incrível que pareça, um sistema de guerra, tá? De sistemas militares, né? E o que é isso? O dispositivo central, ele precisa perceber que tem alguma anomalia no sistema, né? Ou um comando inválido, e ele precisa se tornar autônomo, ou seja, é como se ele se desligasse do seu entorno e dissesse assim, opa, tem algum comando inválido aqui. Então, por exemplo, no nosso exemplo ali, peraí, tem alguma coisa estranha poder apagar todas as luminárias agora, dado que está escuro, não é de dia, né? Não tem luz nenhuma no ambiente, né? Então, a luminária, naquele caso, ela precisaria ser capaz de se tornar autônoma, não atender aquele comando, observar, perceber que é um comando inválido e, com isso, manter todo o sistema operando, tá? Não comprometer o sistema. É como se fosse mesmo, e aqui a gente usa essa palavra, cumprir a sua missão, porque, de fato, como eu disse, fail-safe é um conceito que vem da área militar, tá? Um detalhe importante, eu acho que vocês devem ter visto, só para tornar esse termo cybersecurity um pouquinho mais palpável para quem não está muito familiarizado, quem assistiu Fantástico ontem deve ter visto que o diretor de cybersecurity do Facebook, deu um depoimento para o Fantástico, né, por conta daquelas páginas que foram derrubadas ali do pessoal do Bolsonaro, etc. Então, para vocês verem como a coisa está, esse tema da cybersecurity, ela está no nosso dia a dia já, né? Não é nada mais, não é uma coisa assim que tem que ser olhada só por gente especializada, claro, como implementação, sim, mas não como conceito, tá? É uma coisa que tem que estar presente já no nosso dia a dia, para nós todos como usuários de internet, né? Então, falando aqui de cybersecurity falha segura, né? A incorporação do atributo falha segura é essencial à resiliência das cidades inteligentes, tá? Ou seja, é isso aí. Cada sistema, se eu tiver, por exemplo, um sistema de semáforos inteligentes, tá? Então vou automatizar todos os semáforos da cidade ou os semáforos de uma certa região da cidade, o objetivo de tornar o tráfego mais fluido, mais harmonioso entre os vários modos de transporte, tornando inclusive o tráfego mais seguro para ciclistas, para pedestres, etc., né? Bom, a partir do momento que eu interligo os semáforos numa rede, como a gente já viu, eu os tornei mais frágeis, ou seja, mais vulneráveis a ataques, né? Desde que eu não considere esse atributo de falha segura. Se eu considerar esse atributo, eu vou estar vou ter uma rede muito mais protegida, muito mais segura, muito mais resiliente na minha cidade, tá? Então, agora, como e quando eu devo incorporar esse atributo, né? No edital, tá? No edital de concorrência pública, ou seja, antes que ocorra o evento ou fato, tá? Então, se hoje, como eu disse, a gente corre atrás do prejuízo, para que isso cada vez aconteça menos, é importante que isso seja prevenido lá no comecinho, no edital, tá? Então, voltando ao nosso exemplo de iluminação pública inteligente, a prefeitura que contrata, né, um serviço de iluminação pública inteligente por meio de um edital, ela deve exigir dos fornecedores, e já no edital, ela deve redigir isso no edital, safety e resiliência. Ou seja, todos os dispositivos que estiverem em edital têm que contemplar, atender esses requisitos, tá? Eles têm que vir de fábrica com esses requisitos atendidos, tá?
porque eles não podem afetar negativamente um sistema da cidade, seja um sistema de iluminação pública, seja um sistema de água e esgoto, seja um sistema de tráfego de semáforos, não pode, tá? Os bancos, agências ou fundos de fomento à inovação, com vistas às cidades inteligentes, eles devem exigir safety e resiliência de quem busca o fomento. Então, aqui, gente, eu queria passar para vocês um ponto muito importante, tá? Existem bancos, inclusive nacionais, por exemplo, o BNDES, existem agências como, por exemplo, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a gente tem a FAPESC em Santa Catarina e tantas outras similares, e fundos de fomento, fundos que têm fundo de investimento mesmo, que tem investidores que põem dinheiro em projetos sustentáveis, em projetos seguros, né, do ponto de vista da resiliência, ou enfim, do ponto de vista tecnológico, né? Existem fundos, bancos, agências com trilhões de dólares represados buscando projetos sustentáveis para cidades, tá? E a semelhança aí vai, só para fazer um paralelo, para quem não está familiarizado com isso, do que a gente tem visto aí com os fundos de investimento em projetos verdes, né? Então, por exemplo, os fundos que não estão querendo mais investir no Brasil, porque o Brasil não está protegendo, está desmatando muito a Amazônia, né? Então, façam uma analogia com as cidades, né? Se eu não tiver bons projetos nas cidades, projetos sustentáveis, ou seja, projetos que visem atender as necessidades de quem mora hoje nas cidades, mas também das gerações futuras, né? Essas cidades que não têm esse olhar não vão conseguir dinheiro tão facilmente para viabilizar os seus projetos, tá? Então, essas agências, quem tem o dinheiro na mão, também deve exigir cada vez mais safety e resiliência de quem busca fomento, tá? E, dessa forma, eles vão estar realmente investindo em projetos sustentáveis, né? E vão pressionar o mercado a produzir e ofertar produtos compatíveis com isso, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Que, bom, já vou chegar lá, não vou, peraí, que tem uma mensagem importante ao final. Por sua vez, os tribunais de contas, né, que em linhas gerais são responsáveis por auditar as contas públicas para verificar se estão ocorrendo desperdícios ou desvios, né, de recursos públicos, eles devem exigir das respectivas instâncias, sejam elas municipais, estaduais, federais, que se cumpram as exigências de safety e resiliência. Então, vocês percebem, quer dizer, falando de prefeitura, a prefeitura constrói um edital bem construído em que ela exige safety e resiliência dos seus fornecedores ou dos concorrentes, tá? As agências de fomento para projetos de cidades, elas vão... legal, Joinville, você fez um belo edital onde você está realmente preconizando projetos sustentáveis, ou seja, projetos que promovam a resiliência na sua cidade, né? E, por sua vez, os tribunais de contas, que vão estar fiscalizando as contas públicas, também vão estar de acordo com uma cidade que preconize tudo isso, tá? Vocês percebem que a rede se fecha dessa forma, né? E todos esses três grandes atores acabam empurrando o mercado no sentido do desenvolvimento de coisas melhores, tá? Ou seja, a gente não vai mais poder considerar que uma solução ou um produto que funciona à base de Arduino, e eu não tenho nada contra o Arduino, tá, pessoal? O Arduino é fantástico para você fazer prova de conceito, por exemplo, para usar em universidades, é fantástico. Mas ele não é adequado para você implementar soluções em escala numa cidade, porque ele justamente não tem na sua concepção, na sua concepção, no seu projeto mesmo,
safety e resiliência, tá? Então, é só um exemplo, Arduino, mas tem 500 mil exemplos de tecnologias baratinhas, fáceis de fazer, que as pessoas acham, que quem faz acha, que já estão prontas para irem para o mercado, e não é verdade, tá? A gente está falando de coisas muito sérias, a gente está falando de ataques cibernéticos que ocorrem, já ocorreram e têm ocorrido cada vez mais em outros lugares do mundo, que paralisam aeroportos, que contaminam água, que é fornecida a uma cidade inteira, enfim, coisas assim que se a gente for falar aqui, a gente vai ultrapassar o tempo, mas coisas seríssimas, tá? Ou seja, os fabricantes eles devem fornecer cada vez mais produtos e soluções que cumpram as exigências de safety e resiliência, tá? E isso eu quero dizer o seguinte, que todos eles, ou talvez todos nós, se envolvidos com tecnologia, temos que assumir a nossa responsabilidade nesse contexto, desde a concepção daquilo que a gente quer ofertar ao mercado, tá? Ou seja, a gente tem que ter em mente a conformidade com projetos sustentáveis, que é o que traz capital para as cidades, tá? É o que traz recursos para que os projetos sejam efetivamente implementados, tá? Então, eu trouxe aqui outros 2 casos ilustrativos em que eu acho que isso vai ficar mais claro se não ficou com o meu exemplo de iluminação pública, tá? Eu vou rodar 2 videozinhos rápidos para vocês. Vamos lá. Ver se está tudo certo.现在好几次锁起门呢。对，就是的。Well, let's see how long it takes you to find me. Thank you very much. Let's go.我们可以追溯到说，出现每一张脸都可以对应说他的身份证，以及他所经过，比方说在过去1周，我们回溯他的行经路程，我们也做了像人和车的匹配。那同时在人上匹配，还包括亲属关系匹配，然后是你经常接触人员之间匹配。就是当摄像机布到就或者我们传感器布到一定密度的时候，其实我们会经常知道你跟谁今天在一起。 Well, here we are then. I've just got out of the car, close to the city centre, and for the purposes of this exercise, the plan is for me to start walking in the direction of the bus station. My image has already been flagged to the authorities as a suspect, and in theory, it should only be a matter of time. So already on this bridge, I can see 1, 2, 3 CCTV cameras. Of course, there's no point hiding from them. Just keep on walking. 回来不一定还要从门里头通过，他就站在，哎，对，就是这的，就是这的。对，就是这的。 Uh-oh. Right behind me, you can see just over my left shoulder there. Hello, guys. I've been expecting you. Oh, maybe these guys aren't in on the joke. 那么对平民老百姓，是老百姓需要帮助的时候，我们才会录入这套系统。那他不需要帮助的这种情况，那么我们是不需要采集他的信息的。那这种信息只是在我们大数据里面有他的信息就行了。
那在什么时候使用，是根据我们的需要来做这项工作的。If you have nothing to hide, you have nothing to fear. 对，是这样。所以说，老百姓应该不用担心。Bom, pessoal, então esse vídeo eu coloquei para vocês para mostrar o seguinte. Vocês imaginem, vocês perceberam que há na China, é o lugar no mundo onde há mais câmeras atreladas a reconhecimento facial, né? E com propósitos diversos, aí não vou me entrar no mérito da questão, se isso é bom ou ruim, mas fato é que há uma série de aplicações interessantes para a segurança pública, para a identificação aí de placas, como acontece em São Paulo, por exemplo, com as multas, identificação aí de criminosos, enfim, há uma série de aplicações. O rapaz da BBC entrou no sistema da polícia de forma autorizada para fazer um teste em quanto tempo ele seria reconhecido num local público, e vocês perceberam que o exercício levou 7 minutos para ser realizado, né? Então, vocês imaginem um sistema dessa magnitude, né? Com milhares de câmeras ou milhões de câmeras e dados dentro de um banco de dados, e imaginem alguma vulnerabilidade nas câmeras ou em algumas câmeras no campo, né? Espalhadas pela cidade, e que alguém mal intencionado pudesse invadi-las e por ali misturar rostos com placas de veículos e dados pessoais, ou seja, embaralhar dados de uma forma que o rosto de determinada pessoa não fosse mais daquele veículo, fosse de outro, e por sua vez tivesse os dados de outra pessoa. Vocês podem imaginar o tamanho da encrenca que isso daria, né? E é exatamente possível acontecer isso, tá? Quer dizer, se eu tiver dispositivos na rede, nessa rede de monitoramento de câmeras, que não contemplam safety e cybersecurity, eu posso sim ter pontos super vulneráveis nesse nível, tá? Eu tenho aqui um outro exemplo agora de tráfego, tá? Que trata de rede semafórica inteligente, e se não ficar muito claro ao longo do vídeo, eu explico ao final, tá? Então, vejam aqui que é o New Bus Only Traffic Signals, então são sinais que permitem, isso já é usado, inclusive a gente tem aqui em São Paulo algumas experiências nesse sentido, onde você libera a faixa de ônibus com prioridade, né, para que o ônibus possa parar menos, então para que eu tenha um transporte público mais fluido, né, desde que, obviamente, eu não tenha nenhum tipo de interferência aí ao longo da via, né? Então vamos ver aqui o vídeo. Então, esse sistema que foi implementado no Distrito de Colômbia, né, mas que é amplamente utilizado nos Estados Unidos e em outros países, né, que se chama Q-Jump, ou seja, é o sistema que permite justamente priorizar o transporte público ao transporte individual. Vocês perceberam que o semáforo do ônibus abre primeiro, né, abre antes do semáforo tradicional. Agora, vocês imaginem se eu tivesse
se houvesse uma invasão ao semáforo inteligente, né, da via perpendicular, tornando o verde juntamente com o semáforo do ônibus. O que aconteceria? Né? Então, novamente, se eu tiver uma rede semafórica inteligente, eu estou, claro, tentando otimizar essa infraestrutura, tentando tirar mais desempenho, mais recursos, mais funcionalidades dessa infraestrutura já existente. Esse é o objetivo, né, da gente imprimir tecnologia numa cidade. No entanto, eu tornei aqueles pontos mais vulneráveis e, portanto, eu tenho que dar atenção para isso, né, previamente. Eu tenho que contemplar ou implementar, comprar e implementar hardware e software que tenha no seu DNA safety e cybersecurity, tá? Finalizando, quer dizer, a ideia não é, pelo amor de Deus, demonizar a tecnologia, tá? Eu sou da área de tecnologia, mas sim enfatizar que no contexto de cidades inteligentes, a transparência em relação aos riscos, ela é primordial, ou seja, isso não é fake news, não é exagero, não é pessimismo, é real, né? Então, o planejamento, a definição de requisitos para a indústria é essencial para todos aqueles que queiram atuar nesse meio. Então, todos os envolvidos nesse processo de transformação digital, como a gente chama, das cidades, né, transformando-as em cidades inteligentes, são passíveis, sim, de responsabilidade legal, que é o que a gente chama de liability, tá? E cada vez mais. É assim, se houver um acidente com 2 ônibus ou 2 veículos, ou um veículo e um pedestre, porque os semáforos abriram ao mesmo tempo, provavelmente isso vai desembocar em quem fabricou o semáforo, tá? Ou o software do semáforo, tá? Isso ou isso vai passar também pela cidade, né? Pela prefeitura, pode até passar pelo Tribunal de Contas, enfim, todo mundo é passível de algum tipo de ação criminal, tá? Ou seja, resumindo em uma frase bem curta, a ignorância para a gente, pessoal, para a gente que tem interesse por tecnologia, por internet das coisas, por aplicações em cidades, entre outros ecossistemas, a gente tem que estar ciente da nossa responsabilidade e, portanto, a ignorância não é uma bênção, tá? A partir de hoje, todos nós que estivermos juntos aqui nessa salinha, nós temos um conhecimento a mais que não pode ser ignorado, tá? Então, não há concorrência leal se todos os agentes privados não estiverem sob o mesmo guarda-chuva regulatório, tá? Que é o que acontece hoje, né? Hoje, uma empresa que preza pela segurança cibernética, ela está concorrendo com alguém que fez uma solução baratinha, simples, e que vai participar do mesmo edital. Então, por isso que é super importante que cada vez mais a regulação faça deixe clara essa priorização, né, de safety e cybersecurity, e que todos nós já atentemos para o fato de que, se eu contemplar isso nos meus produtos, nas minhas soluções, eu vou estar saindo na frente e vou estar privilegiando, eu vou estar, na verdade, ajudando a cidade onde eu quiser atuar a conseguir capital para viabilizar a minha solução, o meu produto, tá? A minha implementação. Então, eu vou estar me beneficiando, vou estar beneficiando a minha cidade, o meu cliente e com segurança, tá? Porque eu vou estar saindo na frente. Hoje, quem contempla tudo isso, infelizmente, ainda é inovador, porque muito pouca gente está de olho nisso, tá? Mas cada vez mais a gente vai ter que olhar para isso, sim, tá? Bem, agradeço a vocês, era isso que eu tinha a dizer, era esse o meu recado de hoje, e agora eu estou à disposição para que a gente bata um papo, tá? Deixa eu interromper meu compartilhamento e eu volto aqui para a telinha. Então,
Vamos lá, quem é que queria conversar comigo? Deixa eu ver aqui no bate-papo. André Valdir. Boa noite, parabéns pela palestra. No meio das perguntas, conforme combinado, poderia citar as cidades no Brasil com essas tecnologias? André, obrigada pela pergunta. Deixa eu ver se eu vou responder certo, se eu entendi bem a sua pergunta, ou se você quis dizer outra coisa. Do ponto de vista de você tá se referindo a tecnologias, por exemplo, smart lighting, iluminação pública inteligente, ou você está se referindo a tecnologias à prova de cyberattack? Se você estiver se referindo a tecnologias como iluminação pública. Então, iluminação pública inteligente, hoje você já tem, por exemplo, em cidades como Florianópolis, você já tem algumas provas de conceito em São Paulo, porque aqui a concorrência pública tem sido sucessivamente impugnada, porque é uma briga de cachorro grande aqui. Você imagina, nós temos um parque de 600 mil luminárias públicas a serem revitalizadas, né? E então tem havido uma série de impugnações por parte dos participantes e essa concorrência pública ainda não se viabilizou. Mas voltando à sua pergunta, a gente tem algumas áreas em Porto Alegre, em Curitiba, tem regiões, inclusive no Nordeste, cidades, por exemplo, Salvador, outras cidades do Nordeste, outras cidades do sul do país, que têm essas tecnologias, tá? Então, a iluminação pública inteligente, ela já é uma realidade aqui no Brasil, porém, eu sou capaz de apostar com você que poucas delas, ou talvez nenhuma, tenha em todos os seus componentes cybersecurity e safety contempladas, tá? Ou seja, provavelmente, se não todas, algumas delas ou muitas delas são vulneráveis, sim, a cyberattacks, tá? Então, espero ter respondido a sua pergunta. Se não respondi, me avisa. Valeu. Deixa eu ver aqui quem mais tinha feito alguma pergunta. Não tinha impressão que tinha mais alguma pergunta. Bom, eu gostaria até que vocês abrissem seus microfones, tá? Se tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa, algum comentário, acrescentar alguma coisa, fazer alguma sugestão, contar algum case interessante que possa compartilhar com todos. Estou às ordens. Ninguém, pessoal? Então, das duas, uma. Ou minha palestra foi muito boa e ninguém ficou com dúvida, ou foi muito ruim. Espero que tenha sido a primeira opção, né? Você já participou de algum estudo de implementação? Sim. André, inclusive, a minha empresa, ela já desenvolveu um software de telegestão da iluminação pública para uma empresa fabricante, uma empresa brasileira que fabrica luminárias públicas. Foi, eu diria, uma das pioneiras a apostar nessa tecnologia aqui no Brasil. E eu venho participando desde o início, isso lá em 2010, ou até um pouco antes, quando a ANEEL, Agência Nacional, né, de Iluminação Pública, de Energia Elétrica, aliás, ela publicou uma resolução que passava a gestão dos parques de iluminação para as prefeituras, porque antes disso, eu não sei se vocês sabem, a gestão ficava por conta das concessionárias, né? E aí tem havido até hoje brigas em cima disso, porque muitas prefeituras, de repente, se viram com um grande pepino na mão, não sabiam nem o que tinham nos seus ativos, não tinham inventário do parque de iluminação pública. Mas, por outro lado, muitas prefeituras já assumiram os seus parques de iluminação e justamente também assumiram as coisas boas e as coisas ruins, né? Então,
mudaram justamente para LEDs, para tentar buscar mais eficiência energética, enfim. Tem feito, a gente tem de tudo, tá? Mas eu diria que boa parte das prefeituras já assumiram seus efetivos, tá? Deixa eu ver aqui, Fábio. Fábio, muito prazer em te ver, hein? Em ter você aqui comigo. Qual o período de payback estimado em anos que tem sido atrativo para os investidores? Olha, aí, Fábio, como tem sido uma coisa assim, o pessoal que tem participado dessas concorrências, né, de parque de iluminação, tem sido parcerias público-privadas, né, que tem viabilizado essas implementações, né? E é coisa aí da ordem de 20 anos, tá? O pessoal tem trabalhado nessa há 20, 25 anos, tá? Porque é um investimento alto, né? É o investimento não só de implementação de todas as tecnologias, mas também de gestão, operação, a parte logística, né? Então, assim como todos esses serviços públicos que têm entrado aí em parcerias público-privadas, concessões, etc., é da ordem disso, tá? Agora, existem mecanismos para viabilizar essa implementação, como, por exemplo, a taxa CIP ou COSIP, né, que é uma taxa que todos nós pagamos e nem percebemos muitas vezes, que aparece na conta de luz, é um valor pequenininho, mas que só multiplicado por milhares de cidadãos, milhões em alguns casos, dá um dinheirão represado e que pode ser usado, sim, para modernizar parques de iluminação. Estão anos tentando botar um projeto desse, não consegue passar a licitação. Desculpa, quem está falando comigo? Ricardo? Desculpa, eu deixei o microfone ligado e estava falando para minha esposa aqui sobre o teu trabalho. Imagina, o que é isso? Você gostaria de fazer alguma colocação, Ricardo? Já que atrapalhei aqui sem querer, liguei o microfone, a minha esposa ela é especialista em licitações, né? Ela é procuradora do município. Tá. E aí, a gente estava conversando aqui que ela disse que a prefeitura a qual ela trabalha tem, inclusive, verba destinada para isso e não consegue gastar, não consegue fazer o projeto. E aí você bem colocou agora a quantidade de empresas que participam dessa licitação e trabalham para impugnar, né, para que não se chegue a uma empresa para executar isso. Né? Então, às vezes, você tem projetos desse tamanho que vão dar economia para o todo, mas diante do interesse de tantas pessoas, não se consegue chegar a um resultado. Né? Exato. E é muito pertinente isso, Ricardo, e uma forma de começar a separar o joio do trigo é justamente isso, é fazer um edital que seja restritivo, mas no bom sentido, quer dizer, restritivo em favor da população, da cidade. Ou seja, o edital que tenha, por exemplo, esse tipo de restrição. Olha, nós vamos fazer a aquisição de tecnologias desde que elas provem que são ciberseguras, né? Seguras a ataques cibernéticos e que tenham safety incorporadas. Então, se o fornecedor provar isso, aquele fornecedor leva. Ainda que ele tenha um preço maior, porque ao longo do tempo aquilo vai se pagar. E aí, ele automaticamente, muitos outros já vão ser descartados, entendeu? E não vão poder impugnar simplesmente porque eles não vão atender aquele quesito. Então, é assim, a coisa tem que começar no edital. Tá? Se não começar no edital, a gente vai ter esse tipo de briga. É o cara que não tem condição de atender, mas ele achou uma brecha no edital, foi lá, impugnou e fica essa briga sem fim, que é o que acontece aqui em São Paulo. É uma coisa absurda. Tá? Desculpa pelo mau jeito com o microfone. Imagina, e eu estou à disposição da sua esposa caso ela tenha alguma dúvida, porque ela está bem naquela posição de fiscalizar para onde vai o nosso dinheiro, né? O que é muito bom. Exato. Maravilhoso. Obrigada, viu, Ricardo? Agora, sem querer fugir do tema, a questão de o edital numa PPP que remunera por participação está superado já? Porque eu lembro que tinha um questionamento, né?
do poder público de contratar por remuneração, sim ou não? Nesse que você tem participado, isso não enroscou mais? Você diz a forma de remunerar a empresa que... Olha, a gente tem visto várias parcerias públicas. Aliás, eu diria que a parceria público-privada no Brasil que está dando certo é de iluminação pública, né? E, por incrível que pareça, ainda não pegou em outras áreas, mas nessa área parece que está pegando e tem saído várias PPPs ultimamente. Parece que agora o nó saiu, sabe? Eu acho que agora se chegou a um modelo viável para cá. Agora, esse modelo de um edital básico, isso tem disponível? Isso é de prefeitura para prefeitura? Tem alguém que está concentrando, que pode distribuir algo como melhores práticas da formação desse edital? Não, ainda não. Infelizmente, não. Na verdade, o que a gente está fazendo... Renata, diga. Posso fazer um comentário? Pode. É Resier que está falando. Diga, Resier. Boa noite, tudo bem? Resier, prazer em falar contigo novamente. Ele é da Siemens, tá? Da Siemens Technology. Sim. Então, uma boa parte. Diga, Resier. Pois é, não, sobre esse tema de iluminação pública, que é um segmento que nós estamos aí buscando perseguir, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Vocês sabem muito bem que o Brasil tem 5.570 municípios, né? Desses 5.570, só 153 municípios, eles têm, podemos dizer assim, o potencial com mais de 20 mil pontos para que justifique aí uma iluminação inteligente, né? E 153 que tem assim uma saúde financeira, né, adequada. Porque pela legislação, o que aconteceu? Houve uma transferência, né, para as prefeituras daquilo que ficava a cargo das concessionárias de energia, né? Então as prefeituras estão buscando o quê? Estruturar esses seus projetos, mas por falta de verba, né, eles estão partindo para a situação aí de PPP, né? Então a gente espera que através do BNDES e da Caixa Econômica Federal, esses projetos venham bem estruturados para justamente estar atraindo o investidor privado a estar participando de projetos como esse, cuja maturação varia de 13 até 20, 23, 25 anos. Tá? Então, só para contribuir aí na sua fala, Renata, é o que eu tenho muito bem colocado, acompanhado aí. O que eu queria aproveitar esse seu gancho, Rezi, é o seguinte: justamente uma outra forma de viabilizar esses projetos, foi isso justamente que eu trouxe para hoje, né, para o nosso webinar, é que você pode conseguir esse dinheiro em agências, inclusive do exterior, tá? Que investam em projetos sustentáveis, desde que você tenha projetos sustentáveis, tá? Uhum. Então, se você tiver editais bem escritos, que já é o projeto da cidade, digamos, né? E você exigir isso dos seus fornecedores, o banco vai dizer, legal, eu vou te dar o dinheiro, entendeu? O banco, o fundo de investimento, a agência de fomento. Então, de repente, você nem precisa da PPP para viabilizar uma remodelação de parque de iluminação, se você tiver um edital bem escrito e fizer cumprir aquele edital. Então, foi justamente isso que eu trouxe hoje aqui, tá? É uma outra forma de você atrair capital para soluções IoT em cidades. É exatamente isso, tá? E por isso que dar mais atenção para o que você contrata é extremamente importante, para você não ficar só na mão da PPP, de repente, né? E uma outra coisa que eu queria até aproveitar para não perder aqui a pergunta do Ricardo, que ele está me perguntando se a conexão das luminárias à nuvem, ela pode ser feita por telefonia celular. Pode sim, tá, Ricardo? Quer dizer, você pode ter luminárias com chip e elas se comunicam entre si e com a cloud via celular, tá? Então, por isso, inclusive, é que pegando outro gancho, é que é tão importante também que a gente tenha logo o 5G,
né? Porque o 5G ele vai dar muito mais conta e de todos essa montanha de dispositivos conectados, né? De uma forma muito mais rápida, barata, confiável, gastando menos bateria, né? Porque inclusive consome menos bateria. Então, o 5G também, esse leilão, né, que também aqui no Brasil vem sendo adiado e tal, é tão importante também por isso, tá? Para viabilizar do ponto de vista tecnológico essa comunicação, tá? Mas não que a gente dependa do 5G, não é isso. Porque os pacotes de dados são pequenos, então você pode usar outros Gs, né? Outras gerações para isso. Mas se você tiver o 5G, vai ajudar bastante, tá? Agora, principalmente o IoT, né, Renata? O Zigbee, o LoRa e essas plataformas que trafegam com pouco dado e não vão pagar, no caso da telefonia, né? No caso padrão, uma assinatura por chip, né? Que acaba encarecendo bastante. Exatamente, exato. Então tem isso também, né? Quer dizer, tem outras tecnologias que podem ser, por isso que é bacana, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, então o que você acha? Essa tecnologia é a que vai dominar? Não tem isso, gente, porque eu acho que ainda não tem tanto mercado a ser explorado que todo mundo vai encontrar seu nicho. Acho que é isso que o Fábio falou, né? Quer dizer, as várias gerações, os vários Gs, né, da telefonia, tem ainda seu espaço, tem aplicação 2G, 3G, numa boa. Para a gente falar no celular, não dá, né? Mas porque a gente, inclusive, quer muito dado, né? Mas para outras coisas que estão ali pingando dado, às vezes uma vez por dia, pacotinhos de dados, nós temos uma infinidade de coisa para fazer, e essa questão também que o Fábio falou, que de repente outras tecnologias, tipo LoRa, Sigfox, tal, que não dependem do chip, né, do pacotinho, né, que você paga para a operadora, né? Deixa eu ver aqui se eu deixei de responder alguém. Será que ficou alguém sem resposta? Acho que não, né? Professora, boa noite. Diga, Valdemar, boa noite. Recentemente eu fiz um curso sobre a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Perfeito. Eu acho muito importante essa questão, né? Principalmente agora que a gente tem cada vez se exposto mais, né? Na internet, dessa forma. Eu vejo que ela também, de certa forma, ela contribui para essa questão da cibersegurança e do safety, né? De alguma forma. Mas não sei, a minha visão é que talvez isso acabe gerando mais um empecilho para empresas que queiram entrar nesse mercado, né? Porque vai ter que ser cuidado muito mais com esses dados. Uma vez que, por exemplo, vai estar, vamos imaginar essa questão ali que passou um vídeo lá da China sobre as imagens, né, de vídeo. Isso. Então, a LGPD, ela enfatiza bastante essa questão de proteção de dados sensíveis, né? E a imagem das pessoas e localização são dados sensíveis e ela cobra bastante cuidados com isso. Qual é a visão da professora em relação a isso? Acha que é um dificultor essa questão da LGPD entrar ou é algo normal que facilmente vai ser superado e é tranquilo? Não, eu acho o seguinte, que a LGPD, ela já devia ter entrado, tá? Na minha opinião, eu acho que está demorando demais e infelizmente, acho que está demorando provavelmente por motivos políticos mesmo, porque, enfim. E o que acontece é que, assim como eu citei esse exemplo agora da Safety Cybersecurity, como requisitos básicos a serem atendidos, se você deve ter visto ali na LGPD, tem várias restrições do tipo, olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Agora, com a Covid, houve a primeira quebra de regra da GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, do cidadão europeu, mas que foi a lei que
originou, digamos assim, a LGPD é muito baseada na GDPR, né, da União Europeia. E ela tem eu não me lembro agora qual item da GDPR, que justamente fala que os dados sensíveis podem ser compartilhados se forem para o bem da sociedade, né? Para atender alguma necessidade urgente da sociedade, alguma coisa assim no texto, né? E é exatamente isso que a gente está passando. Então, o pessoal lá na Europa identificou isso e lá começaram a usar reconhecimento facial e monitoramento de celular para verificar isolamento social, para monitorar o deslocamento das pessoas, para onde elas estão indo, com quem elas estão se relacionando. Então, justamente para você poder identificar, como apareceu aqui na China, né? Com quem ela teve em contato. Você viu que na China, eles falam aqui, dá para saber por 15 dias, né? 15 dias atrás, com quem você esteve, né? Então, e esse assunto, essa abertura que houve lá na Europa, ela veio aqui para o Brasil também, embora a gente não tenha a LGPD efetivamente implementada ainda, porque aqui também está se fazendo isso, né? Estão monitorando celulares, estão fazendo reconhecimento facial para medir temperatura, para uma série de coisas que tem seus benefícios, claro, mas tem esse lado também. Tá bom, mas e a privacidade? Então, o que tem que fazer? Tem que cumprir a lei. Então, que a GDPR mesmo fala? Tá, você usou de uma exceção para atender a sociedade numa emergência? Sim, mas isso tem que ter data para acabar. Então, o que não pode é uma política que foi implementada por conta de uma urgência, né, no caso de saúde pública, você não pode deixar que aquilo vire vigilância. Entendeu? Então, aí é aquela coisa, mesma coisa que está se discutindo aqui, né? Tá legal, estou monitorando celulares para medir ali bonitinho, cada cidade publica o seu gráfico, olha só, a gente está conseguindo isolamento social de 45%, de 70%, de não sei o quê, tudo fornecido pelos consórcios ali, Vivo, TIM, claro, né? O pessoal tem cooperado, essas empresas têm cooperado muito nesse sentido. Tem um reconhecimento facial, por exemplo, lá em Salvador, que a gente está fazendo um trabalho de consultoria grande lá, implementando o primeiro plano de desenvolvimento de tecnologias para a cidade inteligente numa capital do Brasil. Então, a gente está acompanhando tudo que está se fazendo lá. Eles puseram um sistema super bacana de reconhecimento facial em 2 estações do metrô, as mais movimentadas, e que mede a temperatura das pessoas pela imagem. Então, se identifica alguém com 38, 37,9 graus, aquela pessoa é abordada educadamente, claro, orientada por um agente da saúde a fazer o teste da Covid, tarari, tarará. Então, tudo isso, muita gente se sente invadido, né? Então, para que isso não aconteça, as ações, e isso na LGPD também está assim, tem que ter começo, meio e fim, ou seja, tem que ser como um projeto, né? Tem que ter um propósito bem claro, bem definido, e que tenha um tempo para acontecer, mas vai ter data para acabar. O problema da Covid é que não tem data para acabar, né? Mas eu estou dando só um exemplo no sentido, respondendo mais objetivamente a sua pergunta. A minha opinião é que a LGPD já devia estar... Eu acho que muita coisa não estaria, muitos problemas que a gente tem não estariam acontecendo, essa parte das eleições, fake news, um monte de coisa, se tivesse LGPD, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que essas coisas, na verdade, eu acho que ajudam, principalmente essas coisas ligadas à tecnologia, acabam ajudando mesmo a separar o joio do trigo, sabe? Se você, nisso eu concordo com aquela senhora ali chinesa, né? Se você não deve, não teme, né? Quer dizer, não tem muito problema você ser acompanhado, identificado, se você não está transgredindo, né? Mas tudo tem limite, né? Isso em países... Na cultura oriental é mais fácil, eles aceitam mais fácil porque tem uma coisa um pouco mais autoritária lá, né?
Na União Europeia é mais difícil, então a União Europeia não aceita muito essa coisa do monitoramento por câmera, lá as coisas são bem mais restritivas, assim. O pessoal chia e boicota e tira a tecnologia, tira. Eu já vi situações assim, não sei se foi na Holanda, em locais em que foram implementadas câmeras, o pessoal teve que tirar, porque a população falou, não quero ser vigiado, entendeu? Respondi? Respondeu sim, até no curso era algo que a gente tinha levantado, né? Até quando a privacidade individual prevalece a de uma população como um todo, né? Pois Por exemplo, é. esse caso da pandemia, tipo, a privacidade de um está interferindo numa sociedade toda que vive em volta dele, né? Porque ele pode Exatamente. passar repassar esse vírus para várias pessoas. É bem bacana. É. Não, e eu acho assim, nesse caso em particular, eu acho maravilhoso a gente ter essa tecnologia. É a opinião minha também. Tem gente, eu tenho colegas que não concordam comigo, mas eu acho maravilhoso porque, de fato, ela está ajudando, né? Quer dizer, se eu de repente fiz um teste, deu positivo, não fiquei em isolamento, dá para saber pelo celular, você casa o celular com a imagem, tem um monte de recursos, né? E, de fato, se as pessoas, mas é aquilo, você não deve e não teme, né? Se você está fazendo tudo direitinho, não tem problema você circular. Agora, se você está transgredindo, não está respeitando o próximo, né? Que não tem culpa nenhuma, não tem que se contaminar. Aí eu acho que é bom que alguém avise, né? Enfim. Obrigado, professora. Obrigada pela pergunta e por ter vindo, né? Obrigado. Obrigada. Vamos ver, Denilson, boa noite. Vou precisar participar de outra reunião. Maravilha. Obrigada, Denilson. Obrigada pelo prestígio. Fábio, muito obrigada por ter participado. Gente, eu estou à disposição de todos, tá? Inclusive o meu e-mail, que está assim no final da apresentação aqui, não sei se vocês viram, né? Deixa eu até compartilhar novamente. Vou, acho que colocar até no chat, se vocês tiverem alguma dúvida que queiram. natamari@gmail.com. Eu estou à disposição de todos, não precisa ser só hoje, vocês fiquem à vontade para conversar comigo depois, tá? Não sei quantos de vocês vão participar do curso que eu vou dar a partir dessa semana agora, né? Nessa semana eu já começo o meu módulo de novos modelos de negócios e serviços em IoT, e eu espero vê-los no curso. Se não for possível, tem sempre uma próxima oportunidade para a gente se ver, e eu estou à disposição de todos, tá? Para contatos futuros aí. Fiquem à vontade. É sempre muito bom, eu aprendo muito com todos, tá? Então, pessoal, se vocês não têm mais nada a me perguntar, eu acho que a gente podia encerrar. Agradeço muito por terem ficado comigo até agora. A gente passou bem do tempo, mas acho que valeu a pena. E desejo a todos uma excelente noite. Boa noite a todos, viu, pessoal? Helena, boa noite. Obrigada. Boa noite, Renato. Obrigado. Obrigada, Rezi. Abração. Até breve. Abração. Tchau, tchau.